Olá e seja bem-vindo ao Joe Futebol, o canal de três adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, vamos voltar a um tempo melhor no Cruzeiro, no segundo título brasileiro dos dois seguidos. Vamos ver aquele elenco de sucesso de 2014 e ver onde aqueles jogadores estão hoje em dia, e talvez descobrir quem conseguiu melhorar e ter mais sucesso após sair do Cruzeiro e quem acabou tendo seu auge na Raposa piorou após sair. Fábio. Cruzeiro. Já começamos a lista com um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Sendo o jogador que mais jogou partidas pelo clube, faz sentido que tenha muitos títulos nesses 15 anos, dois deles sendo esses títulos brasileiros. Obviamente, o Fábio foi titular na temporada, em 36 jogos para ser exato, e foi importantíssimo, mas o surpreendente é que mesmo tendo oportunidade de sair da Raposa, nunca saiu, mesmo no pior momento da história do clube, o que mostra quão grande é seu comprometimento com o time e faz jus ao título de ídolo cruzeirense. Mike. Palmeiras. Após subir da base em 2013, conseguiu um destaque surpreendente com apenas 21 anos, o que continuou em 2014 e foi importantíssimo para o Cruzeiro, utilizando sua velocidade com eficiência. Tanto que, com apenas 22 anos, foi considerado o melhor lateral direito do campeonato e decorou seu ano com a bola de prata. Infelizmente, sua carreira meio que declinou junto à Raposa, conseguindo impressionar apenas no Palmeiras em 2018 quando estava emprestado, mas perdendo espaço no Verdão após ser comprado em 2019, e hoje é reserva do clube paulista. Léo. Cruzeiro. Após sua saída precoce do Palmeiras, ninguém esperava que o zagueiro seria um dos jogadores mais regulares do Cruzeiro na década. Até o ano do título, teve tempos inconsistentes, com anos onde era titular e anos onde era uma das opções de rodagem. Mas em 2014 conseguiu impressionar o Marcelo Oliveira e conseguiu titularidade da Raposa, sendo essencial para a conquista do título, já que o time teve uma das melhores defesas do campeonato. Ele acabou se mantendo no clube e está lá desde então, e assim como o Fábio, estava lá para os grandes momentos e continua lá no pior momento. Dedé. Cruzeiro. De novo, temos um jogador que se manteve no Cruzeiro depois de tantos anos. O zagueiro teve quase 4 anos de extrema qualidade no Vasco e quando chegou no Cruzeiro em 2013, continuou jogando muito bem. Além de ter conquistado o bicampeonato, também foi escolhido por a Bola de Prata como o melhor zagueiro do torneio, mostrando quão forte foi a zaga daquele time junto ao Léo. Infelizmente, o futuro dele no clube mineiro seria infestado de lesões no joelho, que iriam acompanhar por muitos anos, e perdeu a oportunidade de realmente ter um grande futuro, talvez até na Europa, como era esperado, caindo de rendimento junto ao clube em geral. Egídio. Fluminense. Agora finalmente largando um pouco os jogadores que foram mais leais ao Cruzeiro para um verdadeiro nômade do futebol. O lateral foi contratado para jogar a temporada de 2013 e não desapontou, sendo titular quase sempre, condição que continuaria em 2014, sendo importantíssimo como uma contraparte mais compacta do Mike, que é o lateral mais agudo entre os dois. Como um verdadeiro nômade, trocou de clube algumas vezes desde então, passando na Ucrânia e voltando ao Brasil para jogar no Palmeiras, mas teve muito azar, porque acabou voltando à Raposa com um timing horrível que foi no rebaixamento, saindo para o Fluminense após caírem. Lucas Silva. Grêmio. Sendo uma das maiores crias do clube na década, não é surpresa que para conquistar espaço no elenco ele precisou trabalhar muito. Ele conseguiu subir da base com o Mancini, mas só teve espaço mesmo com a chegada do Marcelo Oliveira e virou destaque do time em 2013 e, sem surpresas, continuou sendo destaque em 2014. Contudo, o que realmente surpreendeu foi uma oferta de quase 50 milhões de reais do Real Madrid que o contratou. Depois de anos de empréstimos, perdeu espaço com Zidane e seu time e, com seu contrato finalizando, foi contratado pelo Grêmio a custo zero no começo do ano. Henrique. Cruzeiro.
Já em 2013, o volante estava tendo sua terceira passagem no clube mineiro, e ali começava a reescrever sua história no clube. Mesmo que ainda naquela época não era titular, situação que mudaria em 2014, mostrava já muita qualidade do banco, e com uma pequena decaída do Newton, o Henrique conseguiu titularidade absoluta, ser importantíssimo para o título. Desde então, se manteve no clube com apenas uma pequena passagem emprestado por 6 meses no Fluminense, e assim como Dedé, Fábio, entre outros, viveria os melhores e piores momentos dentro do Cruzeiro. Everton Ribeiro, Flamengo. Mesmo passando pouco tempo no Cruzeiro e sendo mais apreciado em outros clubes como o Flamengo e o Al-Ahly, nunca teria se tornado o jogador que é hoje sem aqueles 2 anos incríveis no clube mineiro. Em 2013 já teria ganhado o craque do Brasileirão e de forma espetacular conseguiu esse feito de novo em 2014, que foi um ano mágico para o meia, sendo líder de assistências do campeonato pela segunda vez seguida. Como já tinha 26 anos, não tinha tanto espaço na Europa, então ele decidiu ir para a Arábia, que lhe deu salários exuberantes por 2 anos, até retornar ao Brasil para jogar no Flamengo, onde ganharia o Brasileirão e a Libertadores, sendo destaque daquele timaço de 2019. Ricardo Goulart, Guangzhou Evergrande. Agora temos o segundo maior destaque do time, só que o Ricardo Goulart seguiu um caminho um pouquinho diferente do Everton. Em 2013 conseguiu a titularidade com a saída do Diego Souza, mas acabou sendo uma bênção porque ele jogou muita bola naquele ano. O meia foi artilheiro do time na temporada, fazendo uma dupla espetacular com Everton Ribeiro, conseguindo até a bola de ouro da ESPN. Ele acabou indo para a China, principalmente pela parte financeira, obviamente, mas decidiu não retornar ao futebol brasileiro, pelo menos por enquanto, já que ainda está no pico físico de seu tempo como jogador e tem muita bola para jogar ainda. William Bigode, Palmeiras. Após tantas passagens incríveis desses jogadores na época, alguma hora chegaria um jogador que não foi tão bem. Infelizmente para ele, esse jogador é o Bigode. Após um ótimo ano de 2013, era esperado uma continuação disso em 2014, mas isso infelizmente não aconteceu, revezando minutos com Alisson e Dagoberto, que são pouco depois na lista. Após 2 anos inconsistentes no Cruzeiro, decidiu que seu tempo no clube tinha acabado e foi parar no Palmeiras, onde jogaria muita bola e se tornaria um dos artilheiros do Verdão do século, onde mostra uma evolução grande desde seu tempo na Raposa. Marcelo Moreno, Cruzeiro. Naquele ano, o boliviano teria sua segunda passagem pelo clube mineiro, mas dessa vez era apenas por empréstimo. A aposta acabou valendo, e muito, porque foi o melhor momento do jogador da década, empatado na artilharia do time com o Goulart e ficaria em terceiro lugar para a artilharia do campeonato inteiro. Desde então não teve nenhuma surpresa na carreira, ficando 5 longos anos no futebol chinês, até surpreendentemente no começo desse ano fazer um retorno heróico à Raposa para jogar a segunda divisão e apoiar o clube nesse momento dificílimo. Samúdio, Sol de América. Finalmente chegando ao banco de reservas, dessa vez temos outro gringo, só que dessa vez vindo do Paraguai. Assim como Marcelo Moreno, veio apenas por empréstimo e ficou apenas 1 ano, como opção imediata caso o Egídio não pudesse jogar, mas também entrava do banco às vezes como outro número defensivo para segurar o jogo. Depois de seu contrato aqui no Cruzeiro acabar, decidiu que queria um novo desafio na carreira e foi a um país completamente diferente, passando 4 anos no México, mas no final do ano passado decidiu voltar ao seu lar paraguaio, pelo Olímpia, e hoje se encontra no Sol de América, após ser liberado do clube anterior. William Farias, Rata Clube. Seguindo, temos outra opção defensiva do banco, e o que acabou valendo muito a pena para o Cruzeiro pelo baixo preço pago pelo volante. Por muito tempo da temporada, praticamente nenhuma opção foi, mas nos últimos 15 jogos do Brasileirão foi onde ele teve muitas chances, principalmente por ser uma baita opção para segurar o jogo quando entrava do banco, com uma média de apenas 44 minutos por jogo, mostrando quantas vezes ele saía do banco para jogar. Depois o volante chegou a ser emprestado e futuramente comprado pelo Vitória, e após 2 curtas passagens pelo São Paulo Sport, acabou indo para o futebol árabe no começo do ano, e como já sabem, devem saber que ele recebe muito bem no clube. Rafael, Atlético Mineiro.
Agora, ironicamente, temos um jogador do maior rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro. Infelizmente para o goleiro, ele acabou passando a maioria de sua carreira na sombra do Fábio, assim como todos os goleiros reservas do clube nesses 15 anos. Mesmo tendo poucas chances, ele decidiu continuar no clube por muitos e muitos anos, mas graças à situação financeira do clube recente, acabou acionando a justiça, alegando atrasos de salários, concluindo uma rescisão com a Raposa, e foi assim que acabou no Galo em março desse ano. Marquinhos, Pegasus. Agora temos um fim surpreendente a outro nômade do futebol. Assim como William Farias teve sua maior quantidade de partidas conjuntas na parte final do Brasileirão, com a maioria das vezes sendo uma das opções de ataque que o elenco do Cruzeiro proporcionava, conseguindo mesmo que em pouca quantidade gols e assistências que foram importantes para conquistar alguns pontos cruciais. Desde então, o ponta continuou descendo na pirâmide do futebol brasileiro e apenas 9 dias atrás foi contratado pelo clube de Hong Kong, o Pegasus. Alisson, Grêmio. Sendo um dos destaques do Grêmio hoje, é difícil imaginar um tempo onde o Alisson buscava fortemente um pequeno espaço nesse elenco do Cruzeiro. O meia subiu da base do clube em 2013, mas ao contrário do Mike, não conseguiu impressionar rapidamente e não conseguiu titularidade. Infelizmente para ele, naquele ano de 2014, foi muito azarado com lesões e só teve mais tempo de jogo após se livrar delas. Mesmo tendo muito pouco tempo em sequência como titular na Raposa, conseguiu uma transferência arriscada para o Grêmio, mas acabou dando muito certo. E hoje, um dos melhores meio-campistas do time do Renato. Dagoberto, aposentado. Para finalizar o vídeo, temos o jogador mais campeão do Campeonato Brasileiro na história, empatado com Andrade e Zinho. Após já ter sido destaque em 3 clubes diferentes, foi contratado para ser um possível substituto do Montijo no Cruzeiro, mas nunca chegou a cumprir essa expectativa, sendo sempre um jogador de rodagem nos 3 anos que ficou no clube. Após o fim do contrato, acabou se acomodando um pouquinho, passando apenas por 3 times, o Vitória, o Deltas nos Estados Unidos e o Londrina, que foi o último time dele até ele decidir que iria finalmente pendurar suas chuteiras e se aposentar. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assista outros vídeos. Se não gostou, deixe seu dislike e explique o motivo nos comentários, já que somos um canal iniciante, então qualquer feedback, seja crítica, positiva ou negativa, é sempre apreciado. Se você pensa que faltou algum jogador do elenco do Cruzeiro que a gente não botou aqui, manda aí nos comentários, a gente pode conversar um pouquinho contigo e vamos ver as nossas opiniões. Nós somos o Dio Futebol, muito obrigado por assistir, clique aí em um vídeo que deve estar aparecendo na sua tela agora e até o próximo vídeo.